Ô Vamp, você falou aí que muitas vezes jogador, pessoas de dentro do clube usam a imprensa para seus objetivos. Deu uma polêmica ontem no Flamengo, onde o Diego Ribas, né, que é da geração de 85, uma geração que é questionada, criticada muitas vezes. Lá no Flamengo fala geração 85, é? Geração 85. É ele, Felipe Luiz e o Diego Alves. E ele a panela agora é geração 85. 85. E ele ironizou um jornalista dentro do clube. Esse jornalista, ele foi entrevistar o Thiago Maia. O Diego soube que ele estava no clube. E só para contextualizar, esse jornalista, ele tem muitas fontes dentro do Flamengo. Dá o nome logo do boi, pô. Ah, mas eu prefiro não dar. O nome do jornalista, irmão. Programa de informação. Então, dá, eu prefiro não dar. Eu prefiro não falar. Fala no meu ouvido que eu falo. É o Vene Casagrande. Aí, pronto. Vene Você não quer dar por quê? Porque não sou eu. Eu não gostaria que falasse meu nome se eu não autorizasse falar meu nome. Então, programa de informação, então o cara muda de o televisão. negócio é o seguinte. O jornalista, o Vene Casagrande... René, né? Vene Casagrande. O nome do cara é Vene Casagrande. Ele estava na coletiva de imprensa. Ele estava numa entrevista com o Thiago Maia e o Diego entra. Contextualizando, ele já fez uma reportagem no jornal O Dia, onde ele dizia que tinha uma panela de 85 e que muitos jogadores não estariam satisfeitos com essa panela. O Vene trabalha no jornal O Dia, é isso? Trabalha na TV também. Trabalha no SBT também. Qual TV? Qual TV? Vamos dar uma... SBT. No SBT. O cara trabalha no jornal O Dia e no SBT, viu, galera? Da rádio, televisão e YouTube. E aí, você é bem informado a parada. Muito bem informado sobre o Flamengo. E aí ele deu essa informação. Que é a turma de 85. Sim. E a grande maioria dos jogadores, não só a turma de 85, desmentiu. E ali começou uma treta, né? Antiga do elenco com ele. E aí o Diego, provavelmente, ele não costuma ir muito ao clube, por isso. E aí ontem ele foi para uma entrevista com o Thiago Maia, pro SBT, e o Diego Ribas fez esse vídeo aí, ó, que viralizou na internet. Isso deu repercussão. O homem das meias verdades. Como é que nós estamos? Hã? Eu? Que momento, não. Você é nota 10, Thiago. O homem das meias verdades, direto do ninho do urubu. Que momento nós estamos vivendo, Mengão. Vale tudo. Ó, aí ele diz o homem das meias verdades, né, chamando o jornalista de mentiroso. O Thiago Maia ainda fica surpreso. Aí sou eu? Aí ele, não, Thiagão, você é 10. É o cara que tá aí do seu lado. Então, aqui a gente não fica em cima do muro. A gente vai dar a nossa opinião sobre esse assunto. Eu acho o seguinte, eu acho que jogador tem o seu direito de falar e o jornalista tem o seu direito de falar. Pra mim, hoje, é uma geração que tem também rede social de jogador, tem rede social de jornalista. Eu me sinto no direito de falar o que eu quiser. Mas eu também acho que o jogador, se ele quiser, ele pode falar o que ele quiser. Acho também que o jornalista poderia ter entrado na canela do Diego. Se ele quisesse, o Diego não falou. Se sou eu ali na situação, eu falava meias verdades, então me prova aí. O que eu já falei que é meia verdade? Ou outra, ironizava o Diego. Já que ele tá ironizando o meu trabalho, eu ironizava o dele. Acho que todo mundo tem o direito, até porque hoje a gente vive num mundo que é das redes sociais. Do mesmo jeito que o jornalista vai bater, o jogador vai bater, o jornalista pode apanhar, o jogador pode apanhar que eu digo em palavras. Pelo amor de Deus. Agora, é uma situação que o jornalista fala, e ele tem fontes para isso, concordo com o Piperno, bem informado. E o jogador ali reagiu também do jeito dele, com a ironia dele. O que vocês pensam? Eu acho que tem que ter liberdade para todo mundo, cada um fala o que pensa e faz o que pensa. Mas também, se eu fosse o jornalista, eu reagiria ali na hora. Eu falava, ó, meias verdades por quê? Prova aí que eu sou mentiroso. A gente vive sempre no mesmo habitat, né? No meio do futebol, com jornalistas, com todo mundo, com os repórteres, né? Na minha carreira, a Vampeta teve algum problema muito sério durante seus 22 anos, 23 anos com alguns jornalistas. Uma vez eu discuti com o Calil, mas eu e o Calil amigo pra caramba. Discussão, mas não era isso, rede social, era tete a tete. O Calioca, você falou ontem lá, velho. Não é aquilo, mas eu acho que é isso. Não, beleza, então, tá, você acha que isso? Pois fez as partes, tudo fica. Não é tudo mil maravilhas, né? Não é tudo mil maravilhas. É isso, mas você concorda que os dois podem falar o que quiserem. Agora, claro, o jornalista com a responsabilidade de falar a verdade.
Fala, Piperno. Um criticar o outro, acho que cada um tá no direito deles. Ah, eu não gostei daquela matéria, ou eu não gostei do que você disse e tal, não sei o quê. Ponto. Agora, a gente tá falando aí que ele interrompeu a entrevista. Ele interrompeu o trabalho do Veni. Quando você vai lá e interrompe o trabalho do outro, é uma coisa que o jornalista chegasse, no tempo o Vampeta tá lá treinando, tá o cara... Enfim, está lá, o técnico tá dando um treino tático lá, o repórter vai lá na beira do campo, começa a gritar pro cara, não sei o quê, ó o meio jogador. Tá? Você tá atrapalhando a atividade do cara. Então, se o Diego quer protestar em relação a alguma coisa que foi dita, vai lá para as redes sociais dele, fala um monte, tem todo o direito disso. Agora, se o repórter marcou para conversar com um outro jogador e tá lá trabalhando... Susto, né? Hã? Thiago Maia tomou susto. Exatamente, então deixa o cara trabalhar. Agora, se discorda do cara, então vai lá pra rede social e fala um monte. Tá no direito dele. Eu sou muito assim, eu sou muito da liberdade, sou totalmente contra, né? A galera até fala mimimi, eu sou totalmente contra. Pra mim, todo mundo tem direito de tudo, concordo. Não sei se estava gravando na hora. Pois é, então. Não sei se, porque a gente sabe, quando a gente vai fazer... no condicional, sim. É isso, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente fica muito na resenha depois também, ou antes, às vezes não tá gravando. Isso eu não sei. Agora, eu acho que do mesmo jeito que o jornalista tem direito de falar tudo o que quiser, e tem direito, o jogador tem o direito também de reagir. Quantas vezes eu já falei algumas coisas aqui e me ligaram, o Vamp sabe. Ô, irmão, você falou isso, não sei o quê. Eu falei, mas era verdade. Eu tava mentindo. Mas pra que falar? Aí, e eu dou o direito de resposta do jogador, se um dia o cara quiser ir nas redes sociais, me esculhambar também. Tem direito. E essa é a geração que a gente vive. A gente tem que se acostumar, inclusive aqui no chat. É ataque, é elogio. E é do jogo. É do jogo. Eu acho que jornalista tem direito de falar, jogador também. Concordo com o Piperno. Se ele interrompeu a entrevista, é errado. É errado. Agora, se tava ali na hora da resenha... Porque o que eu acho que passou na cabeça do Diego, passando pro Bruno e pro Vanderlei? Porra, o cara atacou a gente pra caramba. O cara falou coisa pra caramba. Ele tá agora aqui, dentro do ninho, eu vou lá. Eu tenho certeza, foi isso que passou na cabeça. É lógico. Alguém falou, você viu quem tá aí? Porque tem realmente uma treta, tem. Depois dessa reportagem. Agora, o jornalista também fez o papel dele, ficou calado, o que também foi uma ideia boa dele, até pra não polemizar mais. Claro. Eu me conheço, eu sei que eu não me aguentaria. Opa! Eu ia falar na hora alguma coisa e aí que ia viralizar de vez. Agora, Bruno, é a geração que a gente vive. Sim. Não tem jeito, tudo que você fizer... pode parar na rede social. Sim, coisa que, por exemplo, comigo eu não tô nem aí. Escreve o que quiser, problema. Não, eu ignoro totalmente. Mas sobre o Diego. O Diego, ele diz que o que foi escrito, eu não sei direito como é a matéria, mas ele nega o que estava na matéria. Ele diz que não tem, é coisa de panela dos caras, né? Acho que é algo disso. Seja lá o que for. De 85, que a gente tá falando. Seja lá o que for. Ele considerou aquilo uma coisa que não existe, que é mentira. Então, o Diego, ele ficou ofendido, ele se sentiu, sei lá, ele se sentiu caluniado, enfim. E ficou ofendido e tem todo o direito. Eu falei outro dia aqui, né? O Dunga, por exemplo, quando levantou a taça de 94, xingou todo mundo. Eu entendo perfeitamente e eu acho que ele tinha que xingar mesmo, porque ficaram 4 anos colocando uma derrota nas costas do cara. Tipo, sim, você simboliza uma derrota do futebol brasileiro. Aí 4 anos depois o cara levanta a taça e você acha que ele vai... meus amores, que vocês me criticaram, agora eu quero dividir isso com vocês. Não, ele xingou. Como, por exemplo, se o Brasil ganha a Copa e Neymar xinga todo mundo... Perfeito. O Neymar, outro dia, o jornalista francês falou que ele vai treinar bêbado. Aí eu vejo que toda a rede social, sempre que ele faz gol, eu acho que eu tava um pouco bêbado nesse lance aqui. Ele vai ironizando. É o direito do cara. Aí eu não tô dizendo que tá certo ou errado, mas o cara se sente ofendido. Ninguém gosta, assim, Neymar, toma porrada. Quem tá batendo pode achar que tá certo. Ele acha que tá errado. E aí o cara toma porrada e quando ele ganha, ele vai pra cima. Então isso é normalíssimo. Isso, até se o Brasil ganhar a Copa e ele não xingar ninguém, eu vou achar estranho. Eu vou falar, por que ele não tá... Ele tem todo jeito de reagir. Como jornalista, fez a matéria, ele tem coisas que o levaram a fazer a matéria. Tem informações, tem fontes. Se ele confia no que ele fez, na fonte, se ele tem convicção de que ele fez uma matéria correta, ele banca.
beleza. Não precisa o Diego gostar ou qualquer outro gostar. Não, o Diego não gostou, é problema dele. Eu tenho convicção de que eu fiz o meu trabalho bem feito, tenho as informações, tenho indícios, provas, enfim, sei lá, do que eu escrevi, beleza, é o banco. Se ele não gostou, é problema dele. É isso, né, Vanderlei? Você que é o mais experiente de todos nós aqui como jornalista, um dos grandes repórteres da história aí do jornalismo esportivo. Eu concordo com o Bruno, o jornalista também tem que ter coragem para bancar o que a fonte dele, se é confiável, diz. Agora, tem o outro lado também. Porque muitas vezes, como disse o Vampeta, e eu sei disso porque hoje eu tenho um canal no YouTube e eu dou muita informação, você tem que pensar 2 vezes. Porque muitas vezes também a fonte te passa uma notícia com interesse naquilo ali. Opa, eu quero enfraquecer a geração de 85, que seja. Vou passar essa notícia aqui. Tem isso também. Muitas vezes o jornalista é usado. Bom, eu acho que tem que atirar a primeira pedra o jornalista que já não foi vítima, entre aspas, de uma fonte. Todos foram. Vai muito do retrospecto, da reputação. A informação que a gente tem de longe é que o Vene é um repórter bem informado. É um repórter que acompanha um grande clube brasileiro. É um repórter que merece credibilidade pelas informações que a gente tem. Ponto. Ele deve ter base naquilo que ele falou. Eu só queria entender o que significa meia-verdade. Meia-verdade significa o que exatamente? Meia panela? Essa é a primeira pergunta. Né? Porque se é meia-verdade... Teve então, alguma coisa que foi 50%. Meia panela? Tudo que for meio, para mim é 50%. Então é meia panela. Então é isso que tem que a gente esclarecer, porque foi o que disse o Diego. Outra coisa, se o Diego fosse jogador do City, ele não invadiria a sala de imprensa do City para fazer esse ato de constrangimento. Eu não estou dizendo que ele não deve fazer o que machuca, mas ele tem rede social, ele tem assessoria do clube, ele tem um staff todo atrás dele para poder se defender ou então esculhambar a reportagem que ele acha que não foi verdadeira. O que não pode é fazer isso. Ele foi com o objetivo de provocar um grande constrangimento. Conseguiu. E queria só destacar, para fechar, que eu achei correta a decisão e a postura do repórter. Não abriu a boca. Exatamente isso. Eu falaria na hora. Não. Eu falaria na hora. Perfeito. Eu só estou dizendo que, no caso dele, eu estou dizendo que eu acho, se eu fosse chefe dele, eu diria exatamente isso a ele quando ele voltasse para a redação. Você agiu corretamente. Não tem que bater boca com o entrevistado ou com jogador de futebol, que seja quem for. Você deu a informação, é aí que para a tua responsabilidade. Foi correta a informação? Ele falou meia-verdade, por quê? Só isso. Então eu acho que ele foi correto no comportamento dele na sala de imprensa do Flamengo. A matéria ela tinha como manchete o seguinte: na época do Rogério Ceni no Flamengo, e a manchete era atrasos, mudança de horários em treinos e pitacos de jogadores. Os bastidores da crise interna no Flamengo. E aí, na hora que ele cita, é isso aí, ó. O fato do Rogério Ceni ter diálogo apenas com os líderes da equipe, como Diego, Felipe Luiz, Diego Alves, Arão e Rodrigo Caio, também incomodam. Esses atletas, inclusive, são vistos com frequência na sala do treinador, diferentemente dos demais. Nos bastidores, o que se diz é que a panela de 85, ou panela da igreja, é quem está comandando o clube. O meia Diego Ribas faz parte das duas. E ele também coloca, certo dia, líderes do elenco como Diego e Felipe Luiz pediram para Rogério Ceni que mudasse a hora da atividade, que aconteceria no período da tarde para amanhã, com o intuito de participarem de um compromisso pessoal. Então, foi uma matéria realmente que criou muita crise dentro do Flamengo. Os jogadores reagiram muito na época. E você vê, como ele passa a panela de 85, panela da igreja. É alguém do grupo, claro, que não gosta dessa panela e que passou a informação para ele. Mas como disse o Vanderlei, meias verdades, ele não está dizendo que é tudo mentira. E então, muitas vezes você não tem... É aquele também que... Como é que é a história do Muricy? Vocês não sabem nem 10% do que acontece lá dentro.
É ou não é? Verdade. Mesmo aqueles muito próximos, muito bem informados, você não sabe o que acontece lá dentro. Então, às vezes, você fala menos do que é, e às vezes você fala mais do que é. Mas não significa que você criou, inventou. Eu não acho que um cara que cobre o Flamengo... Poxa vida, o cara cobre o Flamengo para veículos importantes e tal. Mas o cara vai criar, acordou de manhã, hoje eu vou inventar. Hoje eu vou inventar e falar que lá está um inferno porque aconteceu isso. Eu acho que o cara não faz isso. Para mim é impensável. Uma pessoa que sabe que a credibilidade é tesouro, que a credibilidade é herança que ele deixa, ele não vai fazer uma coisa dessa. Eu não conheço o assunto. Nós pegamos aqui, o Asmar colocou essa imagem, eu só estou analisando de longe. Eu acho que ninguém inventa, a não ser que... E quem inventa muito... rapidamente perde credibilidade. Quem falou foi o fulano? Então esquece. Não parece o que acontece com esse jornalista. Então eu acho que, e esse meia-verdade, quando o cara vai lá para fazer um carnavalzinho na sala de imprensa e fala meia-verdade, então tá bom, então metade não serve. Agora, qual é a verdade que serve? Qual é a metade que serve dessa notícia que eu dei? Eu achei muito constrangedor isso, e acho que ele tem... O Asmar falou outro dia aqui que jogador tem 10 milhões de seguidores, o outro tem 3. Não é pouca gente, né? Então o cara vai na rede social dele e desabafa. E tem Mas chegaram a fazer. Chegaram a fazer na época. Então acabou. Teve muito. Morreu aí. Chegaram a fazer muito na época. É muito subjetivo, assim, o que eu li, se eu fosse o Diego, eu ia ficar muito bravo. Que estava escrito, tem dois grupos que comandam e o Diego faz parte dos dois. Panela de 85 e panela da igreja. Se eu sou o Diego, eu ia odiar essa matéria, assim. E quem fez? Acho que... Porque é muito subjetivo. Alguém passou isso para ele. Quem passou provavelmente tem essa visão. Que é um grupo que comanda e o Diego tá nos dois, e ele fez a matéria, confiou na fonte. E acho que o jornalista, se ele confia, ele tem que bancar. Ok, você acha que não é, eu recebo essa informação e banco o que é. Ele bancou. Mas eu entendo. O Vamp mesmo chegou a questionar isso. Lembra quando todos os jogadores foram cumprimentar o Rogério? Você falou indiretamente dessa matéria, porque foi isso que repercutiu. Você falou, viu? Depois falaram que os caras estavam contra o Rogério Ceni. Eu vi, todo mundo foi, abraçou, né? Quando você não gosta, você não vai nem lá. Fala, graças a Deus que o cara caiu. Tem isso, porque lá, né? Tem um lado que o Bruno falou também. Às vezes um cara que não gostava desse ambiente falou mal de um ambiente inteiro, como se... Porque tem isso também. Tem umas coisas, por exemplo, são inexplicáveis para quem está fora. No meu caso, por exemplo, em relação ao Flamengo, eu até hoje não consegui entender o que aconteceu com o Michael. Então, por exemplo, o Michael, nesse momento aí do Rogério técnico, ele era um perna de pau, ele não jogava rigorosamente nada, ele tropeçava na bola, a torcida pegava no pé e tal. De repente chega o Renato, transforma o Michael no artilheiro do time. E aí, é relacionamento? O que o técnico fez para mudar a relação do jogador? Ele falou que teve depressão, teve um monte de coisa. Teve depressão e tal, ele chegou a falar que pensou em se matar. Pois é, o que estava acontecendo lá com esse rapaz e que de repente ele vira o artilheiro do time, foi bem negociado até. Então, essas coisas provavelmente têm muito a ver com o ambiente interno. Agora, o que estava pegando em um momento e o que acabou virando o jogo em outro? Por quê? O que o técnico fez diferente que o outro não fazia? Será que o grupo acolheu melhor em algum momento do que em outro? Não, essas coisas realmente só para quem está lá dentro. Então, a gente tem mais ou menos a mesma opinião, só que eu acho ainda um pouco mais que jornalista e jogador têm o mesmo direito. Eu acho que quem quiser um atacar o outro, um falar, claro, sem inventar, sem ataques assim pessoais, eu acho que ataque pessoal. Que? A verdade está sempre... É isso. A verdade tem sempre razão. Eu acho que não pode ter ataque pessoal, como já aconteceu naquela situação do Abel Ferreira. Agora, se o jornalista falar, o jogador quiser responder, pode responder. E realmente foi aí um assunto delicado, polêmico, que a gente trouxe aqui no Bate Pronto.